No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Paulo Núncio, o líder da bancada parlamentar do CDS faz uma intervenção que me parece ter aborrecido particularmente o Partido Socialista, nomeadamente sobre esta questão do voto que tem surgido nos últimos tempos, nos últimos dias, desde a primeira volta das eleições presidenciais, que tem surgido uma narrativa de policiamento do voto, ou seja, ou vocês votam no socialista que vai manter o atual estado de coisas, ou vocês são más pessoas e, portanto, enfim, eu não julgo do ponto de vista democrático quem quer que seja que queira votar no António José Seguro, estão perfeitamente à vontade para isso, são livres disso, eu não vou andar a policiar o voto de quem quer que seja. Por outro lado, não admito é que andem a policiar o voto das pessoas que não escolhem votar no socialista António José Seguro, que é um homem favorável ao atual estado de coisas, que pode ser visto como uma figura séria, que eu admito perfeitamente. Agora, se o atual estado de coisas está em decadência, estamos a assistir ao fim da ordem liberal, estamos na transição para um mundo completamente diferente. E agora, querem-me eleger um homem que, porque foi traído por António Costa há 10 anos atrás, que de repente merece uma espécie de justiça poética divina de ser eleito Presidente da República, poupem-me um bocadinho com essa narrativa. As pessoas não merecem o cargo, ou são escolhidas ou não são, quer dizer, e o cargo não é suposto ser um prémio para a pessoa, o cargo é suposto ser um mecanismo de representação do povo português, e francamente não me parece que António José Seguro, apesar de que pode até vir a colher na segunda volta uma maioria para representar democraticamente o povo português, não é uma pessoa que eu veja como disponível para a mudança que o mundo vai sofrer, é uma figura favorável ao atual estado de coisas, à ordem liberal, e portanto, francamente, não me parece o representante adequado. Vamos ouvir este discurso de Paulo Núncio e fazer uns comentários. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, tenho para mim que os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro não são para comentar eleições presidenciais. Mas sendo, há factos que faltam neste debate. Primeiro, o candidato socialista que ganhou a primeira volta foi humilhado durante anos pelo PS e, em particular, por muitos deputados socialistas que ainda hoje estão nesta bancada. Não obstante, o PS tenta convencer o país que teve uma vitória estrondosa na primeira volta. Não teve, senhores deputados. O PS não esteve no boletim de voto e o PS não ganhou rigorosamente nada. Tudo o resto é pura hipocrisia e puro oportunismo político do PS. Segundo, ouço para aí dizer que a segunda volta das eleições presidenciais vai ser disputada entre um candidato democrata e um candidato antidemocrata. Senhores deputados, qualquer candidato que receba o voto popular e que ganhe eleições tem legitimidade democrática, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Antes de ouvirmos o resto, dar só aqui algumas notas. O Partido Socialista, que hoje quer celebrar como sua a vitória do Partido Socialista, apesar de haver um ou outro comentador que dizem que não o estão a fazer, mas claramente estão a fazê-lo, agora querem colar-se a António José Seguro, mas basta ver uma distância muito clara que houve ao início da candidatura de António José Seguro. Eu cheguei a ouvir José Luís Carneiro a dar basicamente como desculpa as eleições autárquicas para não se dar imediatamente apoio a António José Seguro, porque temos que discutir isso internamente e, portanto, deixem passar as autárquicas que a gente depois fala sobre isso. Mas agora, de repente, grande António José Seguro, que ganhou a primeira volta e, portanto, a primeira volta também é uma vitória nossa, não é? Aliás, mostra-se perfeitamente a decadência da esquerda portuguesa, desde logo, porque o principal candidato da esquerda portuguesa não era desejado genericamente pela esquerda portuguesa. E, em segundo lugar, basta olhar para os resultados à esquerda do Partido Socialista, que os três candidatos juntos dão em torno de 5%, portanto juntam aquilo tudo na bimbi e não dá bolo, como se costuma dizer. E portanto acho um piadão esta conversa da esquerda que de repente ganharam eleições. Se vocês olharem
para as percentagens dos candidatos à direita do Partido Socialista, vocês vão descobrir que a percentagem é mais ou menos a mesma que está no Parlamento português. Não houve uma transferência de voto para a esquerda portuguesa, olhando para as eleições presidenciais como sendo partidárias, coisa que de certa forma são, mas enfim, de certa forma também não são, e olhando para as eleições presidenciais como sendo algo também ideológico, não só do ponto de vista da avaliação de caráter do candidato. Olhando para esta situação, que vocês veem aqui à esquerda do Partido Socialista, há tipo 5% de votos, alguma coisa do género. Olhando para António José Seguro, tem 31%, portanto tem ali 35, 36% de votos. E à direita do Partido Socialista, os candidatos reuniram tudo o resto. E aliás, digo-vos mais, o António José Seguro só reuniu 31% dos votos, em primeiro lugar, porque sugou completamente o voto útil à esquerda, e em segundo lugar, porque uma das candidaturas mais desastrosas à direita do PS foi a de Luís Marques Mendes, que é literalmente o representante do governo nas eleições presidenciais. E, portanto, evidentemente que António José Seguro não passou a ser um candidato desejável à esquerda porque ganhou a primeira volta. Não vamos agora ser hipócritas. Ninguém desejava o António José Seguro à esquerda. E eu conheço pessoas à direita que votaram em António José Seguro. Eu discordo profundamente desse voto, mas o voto é livre e eu, ao contrário desta gente, não ando a fazer policiamento do voto. Agora, não admito, número 1, nem que faça o policiamento do meu voto e de tantos outros que vão votar em André Ventura, e número 2, acho uma graça, acho um piadão do caraças, perdoem-me a expressão, que de repente estas pessoas que nunca desejaram António José Seguro estejam a fazer este apelo pidesco ao voto em António José Seguro, porque quem vota em André Ventura é um perigoso fascista. Vão ter que se aguentar ao facto e esbarrar com a realidade quando se aperceberem que André Ventura provavelmente vai passar a ser a pessoa à direita mais votada, desde logo porque eu acredito que André Ventura ultrapassa a barreira do Partido Social Democrata nas últimas legislativas, e isso vai criar uma evidente erosão do Partido Social Democrata do ponto de vista nacional, que é apenas um reflexo daquilo que foram as escolhas de Luís Montenegro na formação da sua identidade política, que são as linhas vermelhas com o Chega e, de certa forma, linhas vermelhas ideológicas, que nunca foram linhas vermelhas coisíssima nenhuma, com o Partido Socialista. O Luís Montenegro abdicou da liderança do espaço à direita do PS. Foi uma escolha que fizeram. Mas enquanto abdicaram dessa liderança à direita do PS, o Partido Socialista não abdicou da liderança à esquerda, e portanto o Partido Social Democrata ou o Partido Socialista vão desaparecer enquanto bloco. Eu não sei qual dos dois será primeiro, mas o Luís Montenegro, para dar continuidade ao seu poder, colocou-se numa situação bastante difícil para o Partido Social Democrata. Ele provavelmente não quer saber, mas isso terá repercussões a nível político. Vamos ouvir a segunda parte. Porque o PS e a esquerda não são donos da democracia. O PS e a esquerda não mandam na democracia portuguesa. São os portugueses e só os portugueses que decidem. E por isso nós não aceitamos lições de democracia, muito menos vindas do PS. E eu pergunto, desde quando é que os portugueses que se abstiverem, ou por mera hipótese, votarem no outro candidato, são menos democratas que os demais? Senhores deputados, era só mais o que faltava, que o único voto legítimo e democrático fosse o voto no candidato do Partido Socialista. Bom, meus caros, foi esta a intervenção de Paulo Núncio que, de certa forma, me parece também ter chocado o Primeiro-Ministro, pelo menos a reação, a expressão facial dele dava a sensação de estar em choque, não sei se estava, se não, mas parecia, e dar apenas esta última nota de que vocês não têm que ser policiados pelo vosso voto. Eu discordo profundamente que as pessoas votem em António José Seguro, discordo profundamente, discordo que votem numa pessoa que é favorável ao atual estado de coisas, que demonstrou ser um vazio ideológico durante estas eleições presidenciais, enquanto que, por outro lado, gosto-se ou não, André Ventura mostrou ao que vinha. Aliás, os seus discursos e intervenções na rua foram bastante claros e as pessoas nos debates viram exatamente o que era André Ventura, não é como se não o conhecessem. Estamos a falar de uma figura que tem ido a várias eleições, que enquanto que algumas pessoas argumentam que isso é uma fraqueza, eu argumento que é impossível haver um candidato mais claro do que André Ventura deste ponto de vista.
Socialista e, portanto, apesar de eu discordar profundamente, eu não vou andar a fazer policiamento de voto a quem vota em António José Seguro e por isso não admito nem que a direitinha me venha dizer que eu não posso votar em André Ventura porque ele é antidemocrático, nem que a esquerda portuguesa me venha dizer que ou voto em António José Seguro ou sou um perigoso fascista. Já ninguém quer saber das vossas caracterizações, eu vou votar em quem bem entender e espero sinceramente que André Ventura possa ganhar a segunda volta. Eu acho que a taxa de rejeição tem estado a descer e que isso é neste momento uma possibilidade séria, apesar de que será evidentemente difícil, não estou a dizer que não, as percentagens de probabilidade são claras e portanto eu tenho plena noção disso. Por outro lado, parece-me que André Ventura pode consolidar o discurso de líder da direita se ultrapassar percentualmente Luís Montenegro numa segunda volta das presidenciais, leia-se ter mais percentagem do que o PSD teve em legislativas. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.